Hebreus capítulo 11, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pelo qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Eu vou ler em uma outra tradução, na tradução da Bíblia ampliada, para que você possa ter um entendimento melhor do que Deus está querendo falar conosco. Diz assim, impelido pela fé, Noé, eu vou repetir, impelido pela fé, Noé, sendo advertido de antemão por Deus acerca de acontecimentos dos quais não havia ainda nenhum sinal visível, deu ouvidos e diligentemente e reverentemente construiu e preparou uma arca para o livramento de sua própria família. Por meio disto, de sua fé que estava baseado em Deus, ele julgou e sentenciou a incredulidade, o mundo, e o tornou-se um herdeiro e possuidor da justiça, aquela relação de ser reto, na qual Deus colocou a pessoa que tem fé. É muito forte isso. Presta só atenção aqui, querido. O que Deus está dizendo aqui para nós? O que o escritor aos Hebreus está falando? Que pela fé, Noé foi divinamente instruído. Ele foi divinamente ensinado, avisado de uma coisa que nem estava acontecendo, que ainda ia acontecer, e ele não tinha visão daquilo. Deus estava instruindo a Noé a algo que não existia, mas que ia acontecer. Por isso que o escritor de Hebreus, ele coloca bem taxativo para nós vermos que pela fé, porque fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Então Deus está instruindo Noé de uma coisa que ele não estava vendo. E é o que nós, nesses últimos dias, é o que temos que viver, buscando a instrução de Deus, buscando a instrução de Deus das coisas que estão acontecendo nesses dias, buscando a instrução de Deus das coisas que nós estamos vendo, porém nós não temos uma resposta para dar para isso. Para você ter uma ideia, você conhece a história de Noé, por isso que ele foi escrito, segundo os teólogos, chama o capítulo 11 como a galeria da fé. Porque Noé tinha fé em um momento, irmão, que era difícil ter fé. Só para você ter uma ideia, para a gente poder entender e pensar sobre isso, pega aí Gênesis, e vamos abrir no capítulo 5 de Gênesis. Capítulo 5 de Gênesis. Aleluia.
Espera aí, queridos. Não, capítulo 6 de Gênesis. Olha aí, capítulo 6 de Gênesis, versículo 6. Que a Bíblia está dizendo: então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Versículo 7. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-lo feito. Escuta só, deixa Gênesis aí aberto. A Bíblia fala em Hebreus que pela fé Deus instrui. Não, pela fé Noé é instruído, é avisado divinamente por Deus das coisas que ia acontecer. E prontamente, Noé, ele obedeceu, nem sabendo como ia acontecer. Deus falava algo para Noé de uma coisa que ele não conhecia, que ele não entendia, que ele não sabia. Deus deu uma instrução: só faça uma arca. E aí eu quero dizer, querido, que meio ao caos, Deus fala. No meio ao caos que nós muitas vezes vivemos, aqui nem se, o que você vive, o que nós vivemos hoje, que nós chamamos de tribulação e caos, nem se compara no que Noé estava vivendo, na época de Noé, nem se compara. Mas eu quero dizer que no meio das nossas crises, dos caos que nós vivemos, Deus fala. É mentira quando dizem que Deus passou 400 anos em silêncio. A teologia fala isso, e tem até Bíblia que tem 4 páginas em branco, simbolizando os 400 anos que Deus parou de falar, de Malaquias a Mateus. Deus não parou de falar, não tinha pessoas para ouvir Ele. Porque no caos Deus fala. No caos Deus quer falar, Deus está querendo falar. E Ele está falando, está sinalizando, está apontando, está nos direcionando. Só que nós precisamos ver os sinais. O Rodrigo uma vez pregou sobre os sinais. A gente fica preocupado com o Apocalipse, com o arrebatamento, mas nós não somos preocupados em estudar os sinais da volta de Cristo. Aí nós somos pegados de surpresa, que o próprio Cristo nos orientou dizendo: cuidado, que virei como um ladrão. Não está dizendo que vai como uma pessoa ladrão, não, ele está dizendo: eu vou vir de surpresa. Não de surpresa, que eu estou avisando. Estou deixando alguns sinais, algumas pistas de como será a minha volta. E nós parece que vivemos achando que Cristo não vai voltar, achando que as coisas é desse jeito. Vive-se um dia inteiro, quando vai dormir diz: vivi mais um dia, vem outro dia. Mas não se preocupa onde vai viver a eternidade, vendo que tudo isso um dia vai se acabar, porque está escrito. E o Senhor deixa os seus sinais. Quando Deus fala com Noé, você vai lendo o capítulo 6, você vai ver o cenário que Noé vivia. Olha o capítulo 5 dizendo: e o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era e sempre somente para o mal. Esse era o cenário que Noé vivia, de pessoas que não estavam nem aí para o seu Criador, pessoas que não tinham mais amor próprio, até o ponto de Deus dizer: vou acabar com tudo, me arrependo. Mas essa palavra arrepender
Não é que Deus se frustrou no que fez, não é que Deus errou no que fez, não. Essa palavra arrepender-se é techuvá. É Deus voltando para a origem do propósito dele. Porque quando você vai pesquisar o nome techuvá, você procura pela linguagem grega. Techuvá não é grego, techuvá é hebraico. Eu lembro uma vez que, acho que foi o Rodrigo que falou para mim, que se viu algumas coisas na rede social. Meu filho falou com ele, não congregava aqui ainda. Aí disse, lá nós estamos na igreja techuvá. Aí pensava que era algo do judaísmo, né? A gente botava um kippá, né? A Torá. Porque muitas vezes quando a gente vai pesquisar algo, a gente vai pesquisar no grego, mas essa palavra, ela é hebraica. E Deus se arrependeu de ter feito o homem. O Senhor estava voltando para a origem nesse momento, até o ponto, presta atenção, Deus decidiu, vou acabar. O que você vai ver, querido, da queda de Adão até o capítulo 6, meu Deus, quanta perversidade no mundo. E pasme você, Cristo também profetizou dizendo que o anteceder dos meus dias, da minha volta, será como dos dias de Noé. Só que Deus está esperando pessoas que tenham fé daquilo que Deus faz, que tenha fé daquilo que Deus está falando, mesmo que você não esteja vendo. Estou com câncer, o médico decretou a minha morte, dizendo 3 meses morrerei. E aí eu agora vou viver feito doido. Que adianta ir para a igreja e hoje eu estou com câncer? Que adianta estar na igreja e hoje eu não tenho emprego? Que adianta estar na igreja e peguei Covid e quase morria? Era o que Noé pregava, mas a Bíblia diz que Noé era pregador de justiça, não de juízo. Entenda isso. Muitas vezes eu estou pegando o microfone e pregando o juízo de Deus. Juízo só Deus prega, não somos nós pregamos justiça. E justiça não se prega com palavras, se prega com vida. A Bíblia diz que Noé condenou o mundo. Com o quê? Com a sua prática de justiça. Buscai primeiramente o reino do céu e a justiça do Senhor, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus, arrependido no momento de ter chuvar na sua vida, Ele diz, vou acabar com os animais grandes, pequenos, vou acabar, me arrependo. Mas lá no versículo, querido, no versículo 8, quando Deus ele desabafa, ele fala isso, dizendo, me arrependi, vou acabar. E Noé achou graça diante do Senhor. Noé fez Deus sorrir com a sua vida. Noé fez Deus sorrir com as suas atitudes em meio ao caos, em meio onde as pessoas não respeitavam a si mesmo. Noé mostrou que é possível ser santo em uma terra mundana. Noé mostrou que não é o mundo que me influencia, sou eu quem influencia o mundo. E Deus chega para ele e diz, Noé, olha, é o seguinte, vi em você a continuação do propósito original. Eu quero que você faça um servicinho para mim, Noé. Porque, Senhor, sou todos os teus ouvidos. Mas requer fé, Noé. Que é fé, Senhor. Eu vou te falar coisas que você não sabe, que você não está vendo, mas você vai. Deus está procurando pessoas hoje
que Ele vai falar de coisas que você não sabe, que você não está vendo, mas que você obedeça e vá. Se estamos vivendo nos dias de Noé, precisamos de pessoas com caráter de Noé. Mas a Bíblia só fala de Noé, porque a partir de Noé existe um contexto familiar. Porque a Bíblia diz que Noé constrói a arca para salvar a sua família. Deus não mandou Noé construir uma arca para salvar a sua família. Deus diz: constrói uma arca e mandarei os animais, e entrará você e a sua família. Mas para isso precisava a família querer. O mesmo livre-arbítrio que Deus deu para Adão, Deus também deu para Noé. Deu também para a família. Você tem que escolher. Mas muitas vezes a gente somos constrangidos e forçados sempre a escolher Deus. Porque vendo pela vida de Noé, um cara com uma qualidade de vida, com um caráter que fez Deus sorrir em meio a uma ira dele. Você pegou isso, querido? Fazer Deus sorrir em meio a uma ira dele, em meio a uma percepção de Deus dizendo: a terra não tem mais jeito. Não é a terra, os homens, não tem mais jeito. Toda a vida está querendo mal, toda a vida está promovendo o mal. Os anjos descem, aí se relaciona com as mulheres, aí nascem os nefilins, os homens grandes, e mata todo mundo, vive uma perversidade. Deus só tem uma solução: acabar com todos eles. Porém Deus viu em Noé o recomeço. Eu vou traduzir em alto bom tom e com todas as letras para você entender e guardar no seu coração. Deus viu em Noé o recomeço. Eu quero tirar o nome de Noé e colocar o seu nome. Deus está vendo em você o recomeço da sua vida, da vida da sua família, da vida do bairro onde você está inserido, de pessoas que estão ao seu redor. Deus está vendo em você o recomeço. Você crê nisso? Eu creio nisso. Mas faça Deus sorrir por você agora. A gente muitas vezes fica sendo advogado de Deus e toma atitudes porque nem Deus tomava, né? Condena as pessoas, fala mal das pessoas, e rejeita o irmão no coração. Acaba-se um casamento, não tem mais jeito, não tem mais acordo, e a gente critica, condena, fica numa bolinha, em uma redoma. Só eu sei a verdade, quem está errado é o mundo, Deus também errou por causa disso, daquilo. Muitas vezes nós vivemos assim, e nós não sabemos de nada, querido. Deus chama Noé e diz: Noé vai fazer uma coisa, olha, vai chover, Noé. Chover, o que é chover? O que é chuva, Senhor? Não perguntou o que é chuva. Ele atendeu prontamente e foi fazer a arca. E fazer a arca é como se você sair da agora e fazer um carro. Primeiro, Noé não tinha habilidade para fazer esse navio, essa arca. Não tinha recursos humanos nem recursos materiais para fazer aquilo. Era tudo no natural, tinha que procurar. Alguns teólogos dizem que Noé gastou 100 anos para fazer a arca. Olha a magnitude da fé de Noé. Homem sujeito a nós. E Deus viu nele. A gente tem que parar de reclamar as coisas e começar a chamar a atenção de Deus para o nosso coração. A gente tem que preparar o nosso coração. Muitas vezes nós até tivemos a aula ontem aqui na escola. Muitas vezes nós estamos adorando um Deus que nós não conhecemos. O próprio discípulos andando com Jesus, escuta só, isso é forte.
Os discípulos andando com Jesus, Camila, num barco. Andava com Jesus, mas não sabia quem era Jesus. Eles andando com Jesus num barco ali e tal, vê uma tempestade, Jesus acorda. Ele chega para Jesus e diz: Jesus, não te importa que nós perecemos? Às vezes é assim nossa oração: Senhor, o Senhor não está vendo não. Deus se importa sim, querido. Deus se importa sim. E a Bíblia diz que Jesus se levantou e repreendeu o mar, repreendeu o vento. Sabe o que os discípulos falaram? Quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Andava com Cristo, mas não conhecia quem era Cristo. Eram os dois do caminho de Emaús, que estavam andando, voltando para a sua terra, Emaús. Jesus estava do lado deles. Eles começaram a falar de Jesus para Jesus. Essa semelhança nossa, que a gente vai orar, a gente fala de Deus para Deus. A gente vai com a lista de compra para Deus. Deus, faz isso, abre aquilo, cura ali, cura acolá. Não, Deus quer curar você. E os dois indo, falando de Jesus para Jesus. Entrar dentro de uma casa, Jesus quando partiu o pão, caiu a escama dos olhos, Jesus some, ele disse: uau! Até ardia os nossos corações quando ele falava. Muitas vezes os irmãos entram até em êxtases, pela uma palavra, pelo louvor, pelo movimento, roda assim o líquido rodar, até miséria de Deus, mas não conhece. O coração esquenta, fica motivado, mas não conhece. Por quê? Porque louva o que não faz. Eu vou encarnar tua palavra sobre isso. É forte, cara. Nós somos réus daquilo que nós cantamos, daquilo que nós falamos. Conhecer Cristo, jamais você vai se achar vazio. Conhecer Cristo, jamais você vai se achar um necessitado. Conhecer a Cristo, jamais você vai se achar miserável. Quando Cristo pergunta para os discípulos, dizendo: o que vocês acham que eu sou? E eles disseram: profeta, Jeremias, isso. Por quê? Porque aqueles homens atraíam a multidão por aquilo que Deus falava através deles. E aqueles homens, como João Batista, que veio preparar o caminho, como Elias, que apontava para Cristo em tudo que fazia, Eliseu, Jeremias. E eles disseram: não. Cristo falou assim: não, calma. Quando Pedro falou: tu és o Cristo, ele está dizendo: tudo que os profetas falou já está aqui. E o Pai vai te revelar hoje verdadeiramente quem é Cristo na sua vida. Para o que nós estamos vivendo, querido, pelo amor de Deus, não tem problemas maiores com aqueles que estão em Cristo. Não tem. Você vai passar por aflições. Tenho porém vos dito que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo, assim diz Cristo. Tenha paz. Nas aflições Deus fala. Tiago, vai lá, Tiago, capítulo 1, versículo 2. O que está dizendo Tiago? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passares por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês estejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Tiago está dizendo, Tiago está mandando uma carta para os irmãos que estão em Jerusalém em perseguição. Essa carta de Tiago é enviada para os irmãos que estão em Jerusalém vivendo uma perseguição. E Tiago está dizendo: queridos, sejam perseverantes na tribulação,
Seja, pois, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, porque a provação produz a perseverança. Se a minha provação está produzindo desistência, você está confiando em Deus errado. Porque o que Cristo nos dá e o que eu sou nele, não tem falta nada em mim. Salmo de número 23, a sua tradução real é: o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Aí as pessoas falam em nada, porque esse mundo capitalista, consumista, até a Bíblia quer deturpar para poder consumir, para poder querer. Querido, já é seu, vá com calma. Só apenas entenda o que Deus quer fazer com você através daquilo que Ele te deu. Até as provas e tribulações são maneiras que Deus usa para que nós voltamos para o caminho correto. Quando Deus também, são dois momentos que Deus, Ele fica irado com o povo, que a Bíblia nos mostra. Primeiro com Noé e segundo com Moisés. Quando o povo começa a adorar o bezerro de ouro e Moisés desce lá, quebra tábuas do mandamento. Aí há uma briga entre eles. Aí eles brigam lá, muitos morrem. Moisés bota ordem na casa e Deus diz: Moisés, sobe aqui agora, sobe depressa, sobe. Moisés, some daqui com esse povo, porque se eu for no meio desse povo, eu vou acabar com eles, porque são duros de coração. Em Gênesis era a mesma coisa. Esses homens têm no seu coração a maldade sempre. E hoje não é diferente. Hoje as pessoas estão matando por brincadeira. Não se existe mais remorso. Se não tem remorso, imagine arrependimento. Porque o remorso é mais fácil de você ter. Imagine arrependimento. Você vê as notícias. E Deus nos escolhe para nós fazermos a diferença. E nós passamos desapercebido, como aquele sacerdote e aquele levita que passa em Passos Largos daquele homem que estava caído no chão. Essa é a nossa realidade. A prova é para ser provado. Na escola a gente estudava 2 meses, 3 meses. Aí tinha a prova do primeiro bimestre. Não, 3 meses, se é bimestre é 2 meses, né? Estudava 2 meses para fazer uma prova. Eu acho que é assim. No meu tempo era assim. Era bimestre, não era? Não era? Você estudava 2 meses para fazer uma prova. Você passava no primeiro bimestre. Aí você ia para o segundo bimestre. Estava mais 2 meses para ter uma outra prova. Era 4 bimestres. 8 meses estudando. Tinha uma férias, tinha 2 férias. Uma férias no meio do ano e a férias no final do ano. É cultura, querido. E as provas vinham não para nos prejudicar, mas sim para nos passar. Mas tinha pessoas que nem o 10 que reprovou-se 4 vezes na segunda série. As professoras ficaram com pena dizendo: filho, vai para o 3º ano. Não sei se fizeram porra boa comigo, né? Aí vinha a recuperação, a rereda, até tu passar. A prova não é para você parar, a prova é para você avançar. A tribulação, as provações não é para você parar, é para você avançar. Mas pastor, como é que eu passo nisso? É acreditando no que Deus fala, mesmo que você não vê. Foi pregado domingo passado, foi domingo, foi quarta-feira.
O cenário que José ele vivia era desfavorável, ele via coisas desfavoráveis, mas a fé que ele tinha em Deus, aquilo que Deus falava, ele avançava, porque Deus era com ele. Assim era Noé. Quando Noé começava a construir a arca, Noé inseriu a sua família. Querido, pelo amor de Deus, pensa comigo. Noé chegar em casa e dizer: mulher, olha, primeiro Deus fala com Noé coisas que ele não via, que ninguém conhecia. Ele chega em casa e ainda repete o que Deus falou. Mulher, Deus falou comigo. O que foi que Deus falou contigo, Noé? Ele falou que vai acabar com tudo, tá? Ele está indignado. Vai mandar chuva, um dilúvio. E tem mais, mulher, mandou construir uma arca. Tu acreditava nisso? Por que a família de Noé acreditou? Por causa do caráter dele. Porque quando nós se voltamos para aquilo que Deus nos entrega, se nós verdadeiramente cuidamos daquilo que Deus nos dá, tudo que nós falamos é sentença. Eu acredito, meu amor. Irmão, só em Deus, aonde sogra e noras se entende. Ainda passou mais de ano dentro de um lugar confinado. Sogra e nora. Meu Deus. E eles cuidando dos bichos. Imagina aquele odor de fezes de animal. Imagina aquele todo dia colocando comida para aqueles animais, todo dia. Guardando em cada compartimento. Eles, irmão, aquilo que Deus, por isso que eu acredito que a base do ministério do homem, porque o ministério foi dado para o homem, o chamado foi dado para o homem, é a sua família. Porque se o homem está no chamado, entendeu o chamado, mas não coloca a sua família nesse chamado, está fadado a dar errado. Imagine se Noé sozinho construísse aquela arca. Ele poderia até conseguir, Noé sozinho, alimentar todos os animais durante um ano, sozinho dentro daquela arca. Deus, quando Ele nos mostra algo, Ele já preparou os recursos. Deus, quando te pede algo, Ele já preparou os recursos. E Deus faz esse negócio conosco. Isso é tão tremendo, irmão, que Deus, Ele fala do que vai fazer, mas não fala os processos. Noé, tu vai fazer, Deus avisa Noé de algo que ainda ele não tinha visto. Olha Hebreus 7, pela fé Noé devidamente avisado das coisas que ainda não se viram, sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua família. Então Noé, ele foi instruído uma coisa que ele não tinha visto, que ele não sabia o que era. Mas Deus não disse os processos para Noé. A fé é que fez Noé agir e andar em Deus segundo aquilo que Deus mostrava para ele. Foi para Adão: Adão, sai da tua terra e vai para um lugar que eu te mostrarei. Quando Deus chega para José e mostra para ele em sonho que ele ia governar, Deus não mostrou a trajetória até ele governar. Imagine se Deus chegasse para José e dissesse: José, tu vai, essa tradução do sonho que você teve é o seguinte: você vai para o Egito e você vai ser governador do Egito. Porém, José, para acontecer isso, seus irmãos vai te jogar na cisterna, vai mentir para o teu pai, vai te vender para os ismaelitas, você vai para a casa de Potifar. Na casa de Potifar tem uma maluca lá que vai ficar apaixonada por você, mas não é tua mulher, a mulher de Potifar. Ela vai querer te agarrar, ela vai te condenar, ela vai dizer que você violentou ela, e aí as pessoas vão acreditar, você vai para a prisão. Calma, José, você vai ser governador, mas peraí, na prisão você vai passar bastante tempo, aí 2 homens vão ter sonho, tu vai interpretar, vai dar certo,
certo, aí você diz para aquele que deu certo, dizendo: olha, quando tu chegar lá em Faraó, lembra de mim lá, fala de mim. E aquele homem vai esquecer de tu, José. Mas calma, José, Faraó vai ter um sonho, e no sonho Faraó vai ficar perturbado. Aí o copeiro vai lembrar de você, vai te chamar, aí tu vai interpretar, e tu vai ser governador. José, coisa boa. José disse assim para Deus: Camila, chama Simeão. É boa, a proposta é boa, mas o decorrer é difícil. Deus não mostra o processo porque talvez você possa desistir. A fé existe para que nós andamos somente acreditando em Deus. Por isso que tem que ter fé. Porque sem fé você vai estar andando por vista. E Satanás sempre vai se levantar para que os propósitos de Deus não cumpram na sua vida. É por isso que existe fé. A fé é a ferramenta para que você afaste Satanás da sua vida. Rejeitai o diabo, e ele fugirá de vós. Não, pastor, tem que ir para o culto de libertação. Sai, capeta. Sai, capeta da minha casa. Sai, capeta. Não, resiste ele pela fé. Eu não estou vendo o que Deus está fazendo na minha vida profissional, mas eu creio que Ele tem para mim grandes coisas. Eu não estou vendo o que Deus tem para a minha vida afetiva, como família. Porque o que a visão está me mostrando é totalmente diferente. Mas Deus tem algo melhor para mim. Deus tem algo que eu vou alcançar no meu entendimento. É isso, é rejeitar o diabo, não é ficar no canto, lamuriando, dizendo: ó vida, ó dia, ó azar, ó Deus, que miserável sou, meu pai, meu Deus, Satanás está me pisando, sou o pão que o diabo amassou. Não, meu filho, você é filho de Deus. Olha para frente, pela fé, viva aquilo que Deus ainda não te mostrou, mas percorre, vai em frente. Ele não mostrou, mas já falou. Não falou? Deus já não falou algo para nós que ainda nem mostrou, mas falou. Imagine Deus chega para Abraão, disse: Abraão, vamos aqui na praia, aqui no deserto, no deserto. Conta areias, os grãos dessa areia. Você pode contar, Abraão? Olha para as estrelas dos céus. Você pode contar as estrelas do céu, Abraão? Assim vai ser a nação que você vai conquistar. Você vai ser pai desta grande nação. Não vai contar. E Abraão nem filho ainda tinha. Abraão nem filho ainda tinha. Querido, a gente precisa entender isso. Aí, sabe qual é o nosso problema? Em vez de a gente mergulhar em Deus, porque fé é através dele, não é através de outra coisa não. A Hebreus mesmo vai falar que ele é o autor da nossa fé. Aí a gente fica procurando fé em coisas que é onde não tem. Deus usa os homens da terra, sim. Deus usa estratégias vamos dizer, de estruturas, sim. Usa. Mas acima de qualquer estratégia, acima de qualquer coisa, é Ele. É nele que tem que ir. E a gente fica endeusando estratégia, fica endeusando sistemas, endeusando igrejas, movimentos, enquanto Deus quer que nós mergulhamos nele. O véu foi rasgado para me ter acesso a ele. Eu não preciso mais de um sacerdote para ir diante de Deus e pedir perdão dos meus pecados. Ele abriu o véu dizendo que você tem acesso. Não terceirize aquilo que eu quero fazer diretamente com você. Aí as pessoas ficam endeusando pastores, ficam endeusando servos de Deus, enquanto Deus diz: não, é aqui, filho, é aqui. Os homens na terra são referências que eu coloquei, referências que mostram o caminho, e o caminho leva ao Pai. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e todo caminho tem um ponto de referência. Você é uma referência que Deus colocou na sua família para as pessoas verem o caminho que você está andando. Noé, ele obedeceu pela fé, uma coisa grande que tinha que ser feita. Cara, quando
as coisas vai mexendo nas nossas finanças, vai mexendo no nosso tempo, a gente parece um leão bravo. Aí vai dizer, não, o pastor não tem consciência, a igreja precisa de sei de quê, e fica no comodismo, cara. Enquanto Noé recebe uma instrução que ia mudar completamente a rotina dele. Abraão recebe uma instrução que ia mudar completamente a rotina dele. O próprio Moisés recebe uma instrução que ia mudar a rotina dele. Querido, se você quer ouvir instrução de Deus, se prepare para mudar a sua rotina. Se prepare. Por isso eu falo, no século 21 que nós estamos vivendo. É 21? Não, é século 21. É 22. 21. Né? 2022. Isso. No século que nós estamos vivendo, no século atual que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo em muitos sonhos, em muitas portas abertas que o mundo está nos oferecendo. É muitas oportunidades que o mundo está nos oferecendo. É muitas frutas que Deus diz, não toque, não come, que o mundo está nos mostrando. E aí a gente vai fazendo o nosso plano. Principalmente nessa época que Jesus mesmo profetizou, o que antecede a minha volta vai ser parecido com os dias de Noé. Como era o dia de Noé? As pessoas casavam, se dassem casamento. Quer dizer, buscava as suas próprias paixões, seus próprios desejos. E aí a gente quer ser igreja. Aí, não entendendo isso, vive em uma comunidade individualista. Não existe comunidade individual, querido. Comunidade é todos pensando em um só propósito. Comunidade está escrito lá em Atos capítulo 2. Não havia necessitado entre eles. Eles se banqueteavam em casas. Cada um ia para a casa do outro, se banqueteava. Tem dinheiro? Não tem? Tem agora, toma dinheiro. Teu filho está estudando? Tá não, por causa de quê? Por causa de dinheiro. Vamos fazer aqui uma vaquinha e vamos comprar um material para o menino estudar. Eles viviam em comunidade. Isso é comunidade. Isso é ser igreja. Corpo. Aí eu digo que eu estou na igreja, que eu estou me congregando, que eu vivo em comunidade, mas eu vivo no individual. Não existe isso. Não existe isso. Aí a gente vai planejando. Meu sonho é ser um profissional em tal coisa. Eu estou lutando, estudando para ser. Isso não é errado. Agora, se torna errado quando isso está te guiando. Imagine só, hoje para nós, Rodrigo, vamos pensar um pouco. Nós temos crianças aqui. Imagine uma pessoa, hoje, olhando a necessidade do mover do culto da igreja, dizendo, vou estudar pedagogia, para mim poder ficar com essas crianças, cuidar dela. Imagine só. Mas não, a gente se incomoda com o choro da criança. A gente fica atrapalhado, se desconcentra com o que a criança está fazendo, mas não dá uma resposta para isso. Imagine se Noé tivesse distraído com as coisas que o povo estava fazendo. Por que Noé achou graça diante de Deus? Porque Noé, no meio da confusão, não estava distraído, ele estava olhando em Deus. Deus só fala para as pessoas que não estão distraídas. Sabe por que Deus não está falando conosco muitas vezes? Porque nós estamos distraídos. A distração é o nosso pior inimigo, querido. Por que Deus falou com Abraão? Porque Abraão não estava distraído com os ídolos do seu pai. Por que Deus falou com Moisés? Porque a Bíblia diz que Moisés, voltar-me-ei e vou ver, porque a sarça queima e não se consome. Ele deu atenção. Quando a Bíblia diz que Moisés voltou, a sarça falou. Todo dia a sarça queimava, Moisés não via, mas passava. Mas quando ele deu atenção, Deus falou com ele. Se você quer ser instruído por Deus divinamente, se prepare que Deus vai mudar a sua rotina.
Agora, se você não está disposto a largar tudo para viver aquilo que Deus nem te mostrou, nem tente, querido. Nem tente. Fique sentadinho na cadeira, fica procurando outra congregação, outro pastor, uma igreja que tem avivamento, a igreja que tem corinho de fogo, a igreja que tem pula, a igreja que tem ensino da palavra, a igreja que tem isso. Mas se tudo isso, querido, não convergir em você uma pessoa melhor em Deus, não vai dar em nada. Não, melhor a igreja tal, porque lá ensina. Não, ali a igreja acolhe, ali é melhor, ali o louvor é assim, ali não apaga a luz, ali apaga a luz, ali o altar é preto, ali não é preto, ali é latão, ali não é latão. Aí fica com essas coisas, mas não muda nada na vida do ser humano. Não é o que eu estou fazendo, é o que eu estou me tornando daquilo que eu estou fazendo, querido. Não é denunciar, é mostrar o remédio. Já que nós já temos, nós precisamos de especialista que dê o remédio certo. Deus não chamou você para ser, para pregar o juízo. Deus chamou você para pregar a justiça. E pregar a justiça não se fala, se faz. Justiça não se fala, se faz. Noé condenou o mundo pela sua justiça. Quando você condena o outro, está dizendo eu sou justo e ele não é justo. Mas isso está errado. Justiça não está como você condena o outro, justiça está como você recebe o outro. Mas ele é um carniço, pastor. Eu vou amar mais ainda, porque a Bíblia diz o que? Eu não vim para os que são, eu vim para aqueles que não são. Eu vim buscar aqueles que havia perdido. Eu vim curar, foi os doentes, não foram os sarados. É os doentes que eu vim. Não procure resposta fora daquilo que está dentro. Está tudo aqui dentro, querido. Deus não te fez um ser vazio. Ah, Senhor, a minha vida, te oferecerei o nada. Para com isso. O que você tem? Ela tem cara de pregadora, ela já quer pregar. Aleluia. O que você tem? Você tem alguma coisa? Feche os seus olhos, querido. Tenta se concentrar agora. Feche seus olhos. Oh. Tenta, através dessa concentração que você está se concentrando agora, ver o cenário que nós estamos vivendo. Não um cenário de uma igreja vazia, mas de pessoas vazias. De pessoas que estão achando que estão vazias, elas não estão. E Deus está nos escolhendo nessa noite para alertar elas que elas não estão vazias. Existe Deus dentro dela. E Deus preenche tudo. Existe o Espírito Santo que faz morada nela. Mas é um traficante, é uma prostituta. Deus viu em uma prostituta uma evangelista que ganhou 10 cidades. Samaria e as cidades que estavam ao redor de Samaria. Jesus viu em uma pessoa que estava sendo rejeitada pela família, que a Bíblia chama o endemoniado de Gadareno, um evangelista que ia ganhar 10 cidades. Decápolis foi ganhado por uma pessoa que estava sendo rejeitado na sua família. Feche os seus olhos. Mentaliza esse cenário que nós estamos vivendo. Muitas vezes Deus quer te usar sem você falar nada. Só a sua atitude como pai, a sua atitude como filho, a sua atitude como esposa, esposo. E ser esposo e esposa não é ser escravo um do outro. Não, mas Deus, não, para com isso.
A Bíblia fala: vós esposo, ame as suas esposas no Senhor. Esposa, ama os seus esposos no Senhor. Se o amor que você tem para a sua esposa e se o amor que você tem para o seu esposo é maior do que o amor que você tem por Deus, acabe com isso agora. Vai dar errado isso. Não faça nada para agradar a sua esposa, não faça nada para agradar o seu esposo. Faça para agradar a Deus, que assim você está agradando ambos. Isso. Mentalize o que Deus está falando com você agora. Isso. Está preparado para receber instruções divinas do Senhor? Se está preparado, se prepare para Deus mudar a sua rotina. Oh Deus, deixa eu enterrar o meu pai. Não, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Ah, pai, deixa eu pelo menos terminar a minha pós-graduação. Não tem tempo, filha, para isso. O que você conquistou até agora já dá para mim te usar. O que você fez até agora já basta, já dá para mim poder te usar. Só apenas tenha fé. Solta o cabo da nau. Solta o cabo da nau. Toma os remos agora. Não seja guiado pelos ventos, seja guiado pela instrução do timoneiro, que é o Espírito Santo dizendo: rema, vai, vai, vai. Você vai ver nas Olimpíadas aqueles caras no remo, o sincronismo dele, mas tem uma pessoa dizendo ali, ó, vai, vai, vai. É o Espírito Santo falando para a sua igreja, porque a igreja que tem a mesma movimentação, existe uma só voz falando: vai, vai, vai. Comunidade não se vive com individualismo, comunidade se vive com união. Ó, que com bom e com suave que os irmãos vivam em união. Noé não tinha uma mentalidade individualista, ele tinha uma mentalidade familiar, e engajou a sua família no propósito. Gideão não tinha uma mentalidade individual, ele disse: se o Senhor for conosco. Deus falou com ele: o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele disse: se o Senhor for conosco. Deus fala com ele no singular, ele responde no plural. Isso me diz que quando Deus nos fala, não é os nossos projetos que nós apresentamos a Ele, é o projeto deles que Ele quer colocar em nosso coração. Deus não fala com individualista. O próprio Jesus, quando Ele desceu aos céus em um propósito, Ele formou uma equipe. Vamos mentalizar isso, querido. Deus não quer falar com você porque você é bonitinho, porque você se esforça. Não. Deus, Ele quer te instruir, porque Ele vê em seu coração algo coletivo. Não, porque eu estudei, eu me preparei. Amém, isso é bom. Mas isso não é tudo. Porque tem pessoas que estudam, se preparam, faz tudo, mas o coração não é coletivo, é individual. É muito mesmo como Nabucodonosor: esse reino é meu, ninguém toma. É, Nabucodonosor, mas o sonho que Deus te deu é que vai acabar com o reino. E uma pedra lançada sem mão humana deu conta estralta, e o novo reino foi estabelecido. Deus vai te destronar você do governo da sua vida, e um novo governo vai ser estabelecido, o governo de Deus. O governo de Deus sobre a sua vida. O Espírito Santo vai começar a te guiar. Pastor, essa pregação que o senhor está falando, eu não estou entendendo. Você vai entender.
não precisa entender, é ter fé e deixa Deus te instruir. Não procure, sabe, nós estamos vivendo em tempo que as pessoas ouvem pregação e vai procurar na Bíblia defeitos do pregador. Não faça isso. Se tem alguma coisa que você não concorde, jogue no bolso furado. Mas tem alguma coisa que você já viu e que Deus realmente já falou, coloque no seu contexto de vida. E outra coisa, daquilo que você não concorda, não vai de primeiro logo jogando no bolso furado, vai na Bíblia, vai em Deus. Será que isso é certo mesmo, pastor? Será que isso é certo mesmo, meu Deus? É porque eu estou acostumado sempre a ouvir só isso, e quando eu ouço uma coisa diferente do que eu vivo, eu reajo dessa forma. Fala comigo hoje, Pai. Eu quero receber divinamente as suas instruções hoje. Eu quero receber a sua instrução hoje, Pai. Ah, Senhor, querido, eu escuto vários homens de Deus, eu perdo tempo, eu sento numa cadeira, eu escuto vários homens de Deus, eu anoto coisas que homens de Deus falam, mas está em tempo da gente gastar tempo daquilo que Deus está falando. Mas pastor, mas Deus está usando aquele homem. Mas Deus não quer somente isso, usar uma pessoa para você. Deus quer usar você para você. Terceirização ele já quebrou. Não tem mais sacerdote que leva o nosso pecado, ele rasgou o véu. Vamos gastar tempo preciosos. Está pensando em reformar a casa? O cantinho de Deus, querido, reserve. Mas pastor, mas a minha cozinha, cozinha no quintal, dentro do banheiro. Deixa um lugarzinho de Deus na sua casa. Deixa um lugarzinho de Deus. Está pensando em se mudar para outra casa? O critério que vai fazer você alugar aquela casa é se tem um lugarzinho para você chapar o coco com Ele, de beijar Ele todos os dias. Desce aqui. Vem com a tua glória aqui, Jesus. Desce aqui nesse lugar, Jesus. Haja em mim um coração segundo o teu, Senhor. Oh Deus, se você vai estar galgando algo profissional na sua vida, vê se isso que você está galgando tem um canto reservado para Deus na sua vida. Pastor, mas a minha necessidade está em Cristo, não está nesse emprego. Os proventos da sua necessidade está em Cristo, não nisso que você está buscando. Me lembro de uma pregação também do Rodrigo dizendo: escute a voz de Deus, mesmo que você achando que é besteira, pare para ouvir o que Ele está falando. Está fervendo leite, o cabo está lá de fora e Deus está falando: bota o cabo para lá. Isso é besteira, isso é religiosidade, isso não, bote o cabo para lá, que pode ser que a sua criança passe e derrame o leite em cima dela. Se Deus falou, mesmo que você acha que é besteira, não é besteira não. Deus, Ele cuida da gente nos detalhes. Ele mostra detalhes. Moisés, faça o tabernáculo, e Deus deu os detalhes do tabernáculo, do tecido, de como seria a arrumação, como é que seria a bacia, como é que seria o santo dos santos, a arca. Ei Noé, quando for fazer a arca, faça dessa medida. Deu detalhe, bota uma janela lá. Para que aquela janela? Porque quando chegasse em terra seca, soltasse uma árvore, para saber se essa árvore voltava, e Noé tinha a percepção que as águas baixaram. Então tudo que Deus faz, irmão, tem um objetivo. Repare os detalhes. Os detalhes. Não seja afobado nos teus propósitos, nos teus projetos. Ouve Deus primeiro. Gaste um tempo com Ele. Mas o caos, pastor, a economia, pastor, o salário aumentou pouco, pastor, eu vou trabalhar mais para ganhar mais, pastor. Não, antes de fazer isso, pare para ouvir Ele.
E Ele nos abençoou por toda sorte de bênção nas regiões celestes. Sabe por que a gente não vai buscar isso? Porque requer esforço nosso, requer mudança nossa, que requer que nós deixamos a nossa rotina, entramos na rotina de Deus para ir nas regiões celestes e buscar aquilo que nós somos abençoados. Aí as pessoas não querem, aí por isso quer buscar as coisas da terra, por isso que não quer buscar, não vê que é abençoado. Tem que buscar a bênção todo dia, tem que buscar a bênção todo dia. Deus falou para Abraão o seguinte: Abraão, ser tu uma bênção. Ele não diz procura a bênção, vai atrás da bênção. Não, é você que é uma bênção, Abraão. Nós somos abençoados por toda sorte de bênção nas regiões celestes. É lá que eu tenho que ir. E para mim ir lá requer renúncia. Repita comigo no seu íntimo agora. Diga: renúncia. É o que eu preciso. Renúncia não é estado de miserabilidade. Renúncia não é estado de miserabilidade. Ah, vou renunciar. Ah, Jesus. Não, renúncia é deixar tudo por Deus. É deixar o que é bom por coisas melhores. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Muitas vezes eu tenho que deixar o que é agradável para buscar o que é perfeito. Oh. Fique de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos. Ore comigo nesse momento. Sim. Pode queimar, Jonathan. Até que nada mais me importe mais do que fazer o teu querer. Declare que eu me torne tudo que o teu coração me chamou pra ser. Adore Ele, declare. Eu vou encarnar tua palavra sobre mim, tua palavra sobre mim, e eu vou encarnar tua palavra sobre mim, tua palavra sobre mim, eu vou encarnar tua palavra sobre mim, tua palavra sobre mim, até que nada mais me importe mais do que fazer o teu querer, que eu me torne tudo que o teu coração me chamou pra ser, até que nada mais, até que nada mais me importe do que fazer, até que nada mais chame mais a minha atenção. Nada tem que ser maior daquilo que Deus tem para mim. Mergulhe nele, não se distraia. Mergulhe nele, ore, declare, entrega a sua vida para Ele. Deus, precisamos do Senhor, Pai. Precisamos renunciar tudo que há em nós. A minha felicidade está em Ti, a minha alegria está em Ti, Senhor. Eu não consigo
consigo tornar ninguém feliz se eu não tenho uma felicidade em Ti, Deus. Oh, coração me chamou pra ser. Escuta, querido, continue com seus olhos fechados. Pai, entregamos a nossa vida ao Senhor nessa noite. Não somente nesta noite, mas todos os dias da nossa vida. Como o anjo do Senhor desta igreja, eu entrego esta comunidade a qual o Senhor me confiou às tuas mãos. Haja, Senhor, segundo a tua vontade em nossas vidas. Senhor, te damos liberdade. A liberdade que o Senhor nos deu, nós devolvemos para o Senhor. De cancelar, de quiser fazer o que quiser da nossa vida. O meu livre-arbítrio está em Ti, Jesus. A minha escolha está no Senhor, Pai. Se o Senhor quiser cancelar tudo que eu planejei, ser servido de fazer isso. Mesmo que o Senhor não mostre o que o Senhor vai fazer depois disso, eu me rendo ao Senhor. Eu me rendo a Ti, Deus. Nos rendemos ao Teu propósito. Nos rendemos aos objetivos que o Senhor tem para nossas vidas. Nos rendemos para a Tua vontade e o propósito. Porque os dias que nós estamos vivendo hoje, que são os dias parecidos com os dias de Noé, requer pessoas com caráter de Noé. Faz em nós pessoas com caráter de Noé, pessoas com o caráter da esposa de Noé, pessoas com o caráter dos filhos de Noé, pessoas com o caráter das noras de Noé. Esse é os dias que nós temos que viver, esse é o pensamento que nós temos que andar. É desse jeito. É essa maneira que Deus quer que nós andamos nesses últimos dias. Se os últimos dias são os dias de como de Noé, Deus precisa de pessoas que andem como Noé. E para encerrar, querido, quando os filhos de Noé viu ele nu, um dos filhos saiu espalhando a nudez do pai. O outro filho não, escondeu a nudez do pai. Andou de costas e colocou o lençol. Nos dias de Noé, Deus está buscando filhos de Noé, que entende que não é para revelar a nudez do irmão, revelar a nudez dos seus pais, pastores, líderes espirituais. Não. Se mesmo que o pastor, o líder, o pai, a mãe, aquele que te conduz, aquele que te discipula espiritualmente e também pela sua vida, mesmo que está fazendo coisa errada, não é para você ir e atacar essas pessoas. Não. Leve a toalha da graça, esconda a nudez, leve para o quarto e clame: Senhor, vai lá, Deus. Se é os dias de Noé que nós estamos vivendo, precisamos ter o caráter de Noé para viver nesses dias de Noé. Porque se não tiver o caráter de Noé, o dilúvio vai consumir a sua vida, vai consumir os seus propósitos, os seus projetos, os seus sonhos. Não adianta, querido, fazer projetos familiares, projetos individuais, projetos profissionais, se não tem o caráter de Noé, porque o dilúvio vai acabar com tudo isso. Ei! Quarta-feira nós temos culto, a partir das 19h30. Estenda as suas mãos e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. E graças a Deus.